A poesia visual dá para dizer que é uma espécie de filha nobre da poesia experimental, ou uma prima rica do poema em campo expandido, né, da poesia expandida. Eu vejo a poesia visual como uma fusão semiótica, uma intersemiose, né, entre o texto verbal e a imagem poética. Uma arte híbrida que nos traz o que há de imagético nos signos de comunicação e o que há de literário nas formas visuais. E é dessa miscigenação semântica, digamos assim, que nasce então essa vertente tão especial do fenômeno poético, onde no contato que a pessoa tem com a obra, nós menos deciframos do que visualizamos e onde menos lemos do que vemos. E quem tem olhos de ver, que veja. Já as referências em poesia visual, no meu caso, até acho que daria para separar em duas fases, né? A primeira, que seria a inicial, quando eu comecei a estudar, a conhecer essa modalidade lá pelo início dos anos 90, eu conheci nomes e obras, né, como por exemplo do carioca Vladimir Dias Pino, né, que é um dos precursores aí da poesia visual no Brasil, o baiano Almandrade, o pernambucano Paulo Bruschi, os mineiros Hugo Pontes, Joaquim Branco e Ronaldo Werneck, além das experimentações aí da Regina Vater, né? E, bom, fora do Brasil também conheci autores e obras nessa fase, né, nesse período, né? E eu sempre me interessei, por exemplo, pelas criações do Clemente Padin, no Uruguai, do Guilhermo Deisler, no Chile, do Edgar do Antônio Vigo, na Argentina, e, é claro, né, do Melo e Castro, em Portugal, né? Embora ele viveu a sua fase final aqui no Brasil. Bom, eram obras, né, e nomes e autores que chegavam até mim naqueles tempos ainda sem internet, né? Então, uma outra fase mais contemporânea, digamos agora, né, digamos na atualidade, eu tento, né, manter alguma confluência criativa, digamos assim, com artistas como, por exemplo, Fernando Gerheim, aqui no Brasil, o Alfonso Aguado Ortúnio, na Espanha, o Fernando Aguiar, em Portugal, a Maia Lopes Muro, na Itália, o Victor Valk Vidal, na Dinamarca, e o Nico Vassilakis aqui nos Estados Unidos, né, entre vários outros, né? E se eu não tivesse conhecido estes autores, ou mantido contato, né, muitos dos quais conheci pessoalmente, eu não sei se teria desenvolvido o meu próprio caminho dentro da poesia visual. Eu não sei se teria surgido o meu livro Convergências, a minha exposição itinerante também intitulada Convergências, as cerca de 20 mesas redondas que eu já organizei para discutir poesia visual contemporânea em vários estados do Brasil e até fora do Brasil também. Não sei se eu teria feito as várias curadorias, né, em poesia visual que eu fiz aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, daí a importância de ter conhecido esses autores basilares, inaugurais, né, esses autores precursores desse fenômeno que se tornou a poesia visual e que cada dia está mais dentro do que a gente chama de arte contemporânea. E bom, aí em nossa contemporaneidade, né, eu gosto de pensar que a poesia visual ela caminha junto com as outras formas do fazer poético, né? Sejam as formas mais verbais, textuais, sonoras, etc., né? E por quê? Porque são veículos diferentes, né? Mas a viagem acaba sendo a mesma, né? Afinal, são trilhos aí que conduzem para os mesmos horizontes aí de enlevo, de estesias e alumbramento, né?
Mas eu acho instigante pensarmos que as formas visuais da poesia, elas vêm absorvendo rapidamente as novas mídias, né? Sejam nas evoluções da computação gráfica, nos aplicativos, as criptografias e até mesmo aí essa novidade dos algoritmos, né? Então, talvez uma diferença seja o fato de que os poemas visuais, cada vez mais, eles se integram ao circuito mundial da arte contemporânea, né? Então, enfim, a poesia visual é aquele interminável e, por enquanto, eterno lance de dados, né, que continua rolando, rolando, rolando.